Só deixa essa velha ir dormir que eu pego o dinheiro dela, amor. Estas palavras rasgaram meu coração como uma faca. Eram quase 10 da noite quando ouvi minha própria filha, sangue do meu sangue, planejando me roubar. Eu, Terezinha Macedo, 67 anos, professora aposentada que dedicou a vida inteira à educação e à família, estava encostada na parede do corredor com a mão cobrindo a boca para não deixar escapar um grito de dor. Nunca imaginei que chegaria a este ponto. Criamos nossos filhos, damos tudo o que podemos, e no final, quando os cabelos embranquecem e as mãos começam a tremer, é assim que somos tratados? Como um estorvo, como um cofre ambulante prestes a ser violado. A cozinha da minha casa, aquela mesma onde preparei milhares de refeições para minha família, havia se transformado no cenário da minha maior decepção. As luzes estavam baixas. Apenas o abajur pequeno sobre a mesa iluminava os rostos de Beatriz e Jonas. Minha filha sorria enquanto falava sobre como seria fácil pegar meu dinheiro enquanto eu dormia. O dinheiro que economizei durante 40 anos dando aulas, corrigindo provas até tarde da noite, abrindo mão de viagens e luxos para garantir o futuro dela. Quando enviuvei há 5 anos, achei que minha filha seria meu porto seguro. Depois que Antônio partiu, foi ela quem me convenceu a não vender a casa, dizendo que eu precisava manter as memórias vivas. Que ingenuidade a minha! Agora entendo que ela não queria perder a chance de ficar com o imóvel mais tarde. Nas últimas semanas, havia notado coisas estranhas acontecendo. Pequenas quantias desaparecendo da minha carteira. O extrato bancário mostrando saques que eu não me lembrava de ter feito. Pensava que estava ficando esquecida, que talvez a idade estivesse afetando minha memória. Até comentei isso com Beatriz, preocupada, e ela me disse com aquele sorriso que agora reconheço como falso: "Mãe, isso acontece, é normal na sua idade. Quer que eu te ajude com as contas?" E eu, tola, entreguei tudo nas mãos dela. Meus cartões, minhas senhas, minha confiança. Cada vez que ela me ajudava com o aplicativo do banco, estava na verdade memorizando minhas informações, planejando como tirar proveito da pessoa que lhe deu a vida. Fiquei paralisada no corredor, sem conseguir respirar direito, meu peito apertado, como se estivesse sendo esmagado por uma pedra. A voz de Jonas, meu genro, chegou aos meus ouvidos. "Não podemos pegar tudo de uma vez. Ela vai perceber. Tem que ser aos poucos, como a gente vem fazendo." Beatriz riu baixinho. Ela nem percebe mais. Acha que está ficando caduca. Ontem tirei R$ 500 e ela nem notou. Disse que foi para pagar a fisioterapia dela. E ela acreditou na hora. Fisioterapia? Que fisioterapia? Eu tinha ido apenas 2 vezes ao fisioterapeuta no mês passado. E o plano de saúde cobriu tudo. Então era assim que estavam fazendo. Inventando despesas médicas, aproveitando-se da minha preocupação com a saúde para justificar os saques. Recuei lentamente pelo corredor, tentando não fazer barulho. Meus joelhos frágeis quase cederam, mas me apoiei na parede. Precisava chegar ao quarto sem ser notada. Precisava pensar, respirar, entender a dimensão daquela traição. Sentada na beirada da cama, no escuro, deixei as lágrimas silenciosas rolarem. A foto do meu falecido marido na mesa de cabeceira parecia me observar. "Antônio, o que eu faço agora?" murmurei para o retrato. Nos nossos quase 40 anos de casamento, enfrentamos muitas dificuldades, mas nada se comparava a isso. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. A tristeza deu lugar a uma determinação que não sentia há anos. Não seria uma vítima fácil. Não permitiria que minha própria filha me tratasse como uma idiota. Eu podia ter rugas no rosto e dores nas articulações, mas minha mente ainda estava afiada como sempre. Sequei as lágrimas com as costas das mãos e comecei a pensar em como agir. Confrontá-los imediatamente? Não, seria imprudente. Eles negariam tudo, e eu não tinha provas concretas além do que ouvi. Precisava ser mais astuta. Precisava de um plano. Lembrei-me do meu antigo amigo e vizinho, Antenor Figueiredo. Ele havia sido policial durante 30 anos antes de se aposentar. Morava na casa ao lado e sempre me oferecia ajuda desde que Antônio faleceu. Amanhã mesmo falaria com ele. E havia também o Renato, da loja de consertos de celular do bairro.
Um rapaz honesto e inteligente que já tinha me ajudado várias vezes com problemas tecnológicos. Talvez ele pudesse instalar algum tipo de programa no meu celular para gravar as conversas sem que Beatriz percebesse. Deitei-me na cama, fingindo dormir, quando ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto se abriu lentamente e a silhueta de Beatriz apareceu contra a luz do corredor. "Mãe? Está dormindo?" Ela sussurrou. Mantive os olhos fechados, a respiração lenta e profunda. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois fechou a porta suavemente. Ali, na escuridão do meu quarto, fiz uma promessa a mim mesma. Não seria vencida pelo desespero. Não seria apenas uma idosa indefesa que aceita seu destino sem lutar. A professora que educou gerações de alunos a enfrentar desafios com inteligência ainda vivia dentro de mim. O relógio digital marcava 23h17. Eu tinha uma longa noite pela frente, planejando cada passo do que faria a seguir. Não era apenas meu dinheiro que estava em jogo, mas minha dignidade, meu respeito próprio, minha vida que construí com tanto esforço. E se havia uma coisa que aprendi em todos esses anos, é que nunca é tarde para lutar pelo que é seu por direito. Enquanto os minutos passavam, comecei a formular um plano que mudaria para sempre a relação com minha filha. Ela achava que estava lidando com uma velha indefesa, mas eu lhe mostraria exatamente do que uma mãe traída é capaz quando decide agir. A noite foi longa, com o sono fugindo de mim como um ladrão. Ironicamente, os verdadeiros ladrões dormiam tranquilamente em seu apartamento a alguns quilômetros dali. Levantei-me antes do amanhecer, com os olhos ardendo de tanto chorar, mas com a mente clara. Precisava entender a extensão daquele plano, saber exatamente o que Beatriz e Jonas vinham fazendo pelas minhas costas. Com as mãos tremendo, abri meu guarda-roupa e retirei uma caixa de sapatos onde guardava meus documentos importantes. Extratos bancários, comprovantes de pagamento, recibos de remédios. Tudo organizado como sempre fiz durante minha vida como professora. Passei as próximas 2 horas verificando cada número, cada transação. O que descobri fez meu estômago revirar. Nos últimos 6 meses, mais de R$20 mil haviam desaparecido da minha conta de aposentadoria. Pequenas retiradas semanais, sempre abaixo de R$1.000, provavelmente para não despertar suspeitas. Havia pagamentos para médicos que nunca consultei, farmácias onde nunca comprei, serviços domésticos que jamais contratei. Meu Deus, murmurei, sentindo o peso daquela traição. Não era apenas dinheiro que estava sendo roubado, mas anos de sacrifício, o suor do meu trabalho, a segurança da minha velhice. Às 7h30, ouvi o telefone tocar. Era Beatriz, como todas as manhãs. "Bom dia, mãezinha. Dormiu bem?" Sua voz soava doce, preocupada. A mesma voz que poucas horas antes discutia friamente como me roubar. "Sim, filha", respondi, controlando o tremor na minha voz. "Muito bem. Que bom. Olha, estou pensando em passar aí mais tarde para te levar àquela consulta com o Dr. Osvaldo. Lembra que falei dele? O geriatra novo." Geriatra? Nunca havíamos conversado sobre nenhum geriatra. Mais uma mentira para justificar outro saque. "Claro, filha. A que horas?" "Por volta das 4. "E, mãe, traz o cartão do banco, tá? Vamos precisar pagar a consulta." "Trarei sim." Quando desliguei, minhas suspeitas se confirmaram. Era assim que faziam. Inventavam consultas médicas, tratamentos, remédios caros. Aproveitavam-se da minha preocupação natural com a saúde para desviar meu dinheiro. Rapidamente vesti uma saia cinza, uma blusa simples e meu casaco de lã. O mesmo que Beatriz vivia insistindo que eu jogasse fora porque parecia coisa de velha. Penteei meus cabelos grisalhos e coloquei apenas um pouco de batom. Queria parecer exatamente como eles me viam. Uma senhora frágil e indefesa. Às 8h15, estava batendo na porta do meu vizinho, seu Antenor. Ele atendeu de pijama ainda, surpreso com minha visita tão cedo. "Terezinha? Aconteceu alguma coisa?" Seu Antenor era um homem alto e magro, de quase 70 anos, mas com aquela postura reta que os anos na polícia lhe deram. Os olhos azuis por trás dos óculos de leitura me examinaram com preocupação. "Preciso da sua ajuda, Antenor. É urgente." Nos 20 minutos seguintes,
contei tudo. A conversa que ouvi, as transações suspeitas que encontrei, a falsa consulta marcada para aquela tarde. Antenor me escutou sem interromper, seu rosto endurecendo a cada revelação. Isso é grave, Terezinha. É abuso financeiro contra idoso. Um crime previsto no Estatuto do Idoso. Sua filha pode pegar de 6 meses a 3 anos de prisão. Mais multa. Prisão. A palavra caiu como uma pedra no meu coração. Mesmo depois de tudo, a ideia de ver minha filha atrás das grades me causava uma dor profunda. Não sei se quero ir tão longe, Antenor, mas preciso me proteger, recuperar meu dinheiro. Ele assentiu, compreensivo. Entendo. Vamos começar reunindo provas concretas. Você tem acesso ao aplicativo do banco no seu celular? Balancei a cabeça negativamente. Beatriz disse que era muito complicado para mim. Ela instalou no celular dela para me ajudar. Antenor franziu a testa. Primeiro passo: recuperar o controle do seu dinheiro. Conheço uma pessoa que pode nos ajudar com isso. 2 horas depois, estávamos na loja Conserta Tudo. Renato Cardoso, o jovem técnico de celulares, nos recebeu com um sorriso amigável. Tinha no máximo 40 anos, cabelos escuros e uma paciência infinita para explicar tecnologia para pessoas da minha idade. Dona Terezinha, que bom ver a senhora. Em que posso ajudar? Antenor explicou a situação enquanto eu observava a porta, temendo que alguém conhecido entrasse e contasse para Beatriz. Renato escutou atentamente, seu rosto expressando indignação crescente. Isso é terrível. Vou ajudar no que for preciso. Nos levou para os fundos da loja, onde tinha um pequeno escritório. Ali, pegou meu celular antigo, um presente de Beatriz, ironicamente, e começou a trabalhar. Em menos de 1 hora, tinha instalado o aplicativo do banco, recuperado minha senha com uma ligação para a central de atendimento, onde me identifiquei com meus documentos, e me ensinado a verificar todas as transações. A senhora precisa de provas das conversas também, disse Renato, instalando um aplicativo discreto no celular. Este programa vai gravar todas as conversas que tiver com sua filha e o marido dela. Eles não vão perceber nada. Enquanto Renato trabalhava, Antenor fazia ligações. Como ex-policial, ainda mantinha contatos na delegacia local. Falou com uma delegada chamada Cristina Pacheco, especializada em crimes contra idosos. Ela disse que podemos ir lá amanhã cedo para registrar um boletim de ocorrência, explicou Antenor, desligando o telefone. Mas recomendou que reuníssemos o máximo de provas primeiro. E quanto à consulta de hoje à tarde? Perguntei ansiosa. Vá normalmente, aconselhou Antenor. Haja como se nada tivesse mudado. Deixe que eles continuem com o plano deles enquanto montamos o nosso. Saí da loja com o celular preparado para gravar, o aplicativo do banco instalado e uma nova determinação no coração. Ao me despedir de Renato e Antenor, senti uma gratidão imensa por não estar sozinha naquela batalha. Passei no mercado do bairro e comprei ingredientes para fazer um bolo de fubá, o favorito de Beatriz desde criança. Enquanto misturava os ingredientes em casa, pensava na ironia daquele gesto. Mesmo traída, ainda agia como mãe. Ainda cozinhava com carinho para a filha que planejava me roubar. Às 4 em ponto, a campainha tocou. Beatriz entrou sorridente, vestida elegantemente como sempre. Beijou-me no rosto e elogiou o cheiro de bolo que preenchia a casa. Bolo de fubá? A senhora não devia se cansar fazendo essas coisas, mãe. Não é cansaço fazer o que se gosta, filha. Sentamos para tomar café antes de sair para a tal consulta. O celular, discretamente posicionado sobre a mesa, gravava cada palavra. E como vai o trabalho no hospital? Perguntei, servindo-lhe uma fatia generosa de bolo. Beatriz trabalhava como enfermeira há quase 10 anos. Ou pelo menos era o que eu pensava. Vai bem, corrido como sempre, respondeu, desviando o olhar para a janela. Mais uma mentira? Precisaria verificar isso depois. E o Jonas? Está na loja. Anda muito preocupado com as contas, sabe como é? Ah, as contas. Imaginei quantas dessas contas haviam sido pagas com o meu dinheiro. O dinheiro que economizei centavo por centavo para ter uma velhice tranquila, para não depender de ninguém, para talvez um dia ajudar minha filha se ela precisasse, não para ser roubada por ela.
Trouxe o cartão do banco, mãe? Sim, está na minha bolsa. Ótimo. A consulta não é cara, só R$ 200, mas é particular. O doutor é muito bom, especialista em memória. Vai ajudar com esses esquecimentos que a senhora anda tendo. Esquecimentos que eram, na verdade, dinheiro sumindo sem que eu autorizasse. A audácia deles era impressionante. Fomos no carro dela até um prédio comercial no centro da cidade. No caminho, ela falou sobre como eu precisava me cuidar mais, como estava preocupada com minha saúde, como ela e Jonas só queriam o melhor para mim. Cada palavra soava agora como uma facada. Cada demonstração falsa de preocupação era um insulto à minha inteligência. O consultório era elegante, com uma recepcionista simpática que parecia conhecer Beatriz. Esperei ser chamada, folheando uma revista desatualizada, enquanto minha filha resolvia o pagamento. Vi quando ela passou meu cartão, quando digitou a senha que eu nunca havia lhe dado oficialmente. O médico, Dr. Osvaldo Teixeira, parecia legítimo. Fez perguntas sobre minha saúde, testou minha memória com exercícios simples, mediu minha pressão. Não parecia estar participando do golpe. Era apenas mais um instrumento usado por Beatriz para justificar os saques. Sua mãe está muito bem para a idade, disse ele a Beatriz quando terminamos. Não vejo sinais de declínio cognitivo significativo, apenas o normal do envelhecimento. Vi uma sombra de desapontamento passar pelo rosto dela. Ela provavelmente esperava um diagnóstico mais grave, algo que justificasse assumir o controle total das minhas finanças. Mas, doutor, ela anda esquecendo muitas coisas, perdendo dinheiro, não lembrando onde coloca as coisas. O médico sorriu gentilmente. Isso acontece, mas não vejo nada preocupante nos testes. Recomendo atividades para manter a mente ativa. Leitura, palavras cruzadas, talvez um curso para a terceira idade. No caminho de volta para casa, Beatriz estava visivelmente irritada. Esses médicos mais novos não entendem nada. Vamos procurar outro. Não precisa, filha. Me senti bem com este doutor. A senhora não entende, mãe. Precisamos cuidar da sua saúde. Da próxima vez, vamos a um especialista que uma amiga me indicou. Outra consulta falsa, outra desculpa para sacar dinheiro. O padrão estava claro agora. Em casa, ofereci mais bolo e café. Queria manter Beatriz ali, gravando mais provas da sua traição. Perguntei sobre os gastos recentes, fingindo confusão sobre as contas. Filha, não entendi esse extrato do banco. Tem uns valores aqui que não me lembro de ter gastado. Ela pegou o papel da minha mão rapidamente. Deixa eu ver. Ah, isso aqui foi aquele exame de sangue especial, lembra? E esse valor foi dos remédios para artrite que estão tão caros. Exames que nunca fiz. Remédios que nunca tomei. A lista de mentiras crescia. E essa retirada de R$ 3.000 no dia 15? Beatriz hesitou por um momento. Então sorriu. Foi para pagar a reforma do seu banheiro, mãe. Nossa, a senhora já esqueceu? O Jonas contratou aquele pedreiro, o Severino. Ele terminou semana passada. Meu banheiro não havia sido reformado. Continuava exatamente igual aos últimos 10 anos. Era uma mentira tão absurda que quase ri ali mesmo, desmascarando tudo. Mas me contive. Precisava de mais provas. Ah, sim, claro. A reforma. Ficou ótima. Quando Beatriz finalmente foi embora, prometi a mim mesma que aquela seria a última vez que ela me enganaria. Amanhã mesmo iria à delegacia com Antenor. Mudaria as senhas do banco. Bloquearia os cartões. Tomaria de volta o controle da minha vida. Enquanto lavava as xícaras do café, olhei pela janela da cozinha. O sol se punha lentamente, lançando sombras alaranjadas sobre o jardim que Antônio e eu plantamos juntos décadas atrás. As rosas que ele tanto amava continuavam florindo, temporada após temporada, resistentes como eu precisava ser agora. Você estaria orgulhoso, meu velho. Sussurrei, como se ele pudesse me ouvir. Não criei nossa filha para ser desonesta, mas não deixarei que ela me destrua. Naquela noite, dormi com o celular debaixo do travesseiro, gravando qualquer som, pronta para documentar qualquer tentativa de invasão ao meu quarto. A confiança estava quebrada, talvez para sempre. Mas eu, Terezinha Macedo, aos 67 anos, ainda tinha forças para lutar pela minha dignidade.
E era exatamente o que faria a partir de amanhã. Acordei antes do despertador tocar, com os primeiros raios de sol entrando pelas frestas da cortina. Não tinha dormido mais que 3 ou 4 horas, mas sentia uma energia diferente percorrendo meu corpo. Antigamente, quando meus alunos tinham provas importantes, eu sempre dizia: "O conhecimento é poder." Hoje, essa frase ganhava um novo significado na minha vida. Tomei um banho demorado, sentindo a água quente aliviar a tensão dos meus músculos enrijecidos. Enquanto me arrumava, escolhi roupas simples, mas apresentáveis. Queria ser levada a sério na delegacia. Uma calça de tecido azul marinho, uma blusa branca de botões e o broche que Antônio me deu no nosso 30º aniversário de casamento. Era como se ele estivesse comigo nessa batalha. Às 8h15, Antenor bateu na minha porta, pontual como sempre. "Pronta, Terezinha?" "Como nunca estive", respondi, pegando minha bolsa onde guardava todas as provas que havia reunido. Extratos bancários, anotações das falsas consultas médicas e o celular com as gravações da conversa com Beatriz. O caminho até a delegacia foi silencioso. Antenor respeitou meu momento de reflexão, entendendo o peso daquela decisão. Denunciar a própria filha não era algo que eu jamais imaginei fazer. A Delegacia de Proteção à Família ficava num prédio moderno na área central da cidade. Logo na entrada, percebi que era um lugar pensado para acolher pessoas em situação vulnerável. As paredes em tons suaves, poltronas confortáveis na recepção, cartazes informativos sobre direitos dos idosos, mulheres e crianças. A delegada Cristina Pacheco nos recebeu pessoalmente, graças ao contato prévio de Antenor. Era uma mulher na casa dos 40 anos, cabelos curtos e escuros, olhos penetrantes que transmitiam ao mesmo tempo firmeza e compaixão. Seu aperto de mão foi forte, reconfortante. "Senhora Macedo, sinto muito pelo que está passando, mas fez a coisa certa vindo aqui." Em sua sala, contei novamente toda a história, do início ao fim. A delegada ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto demonstrando indignação crescente. "Infelizmente, casos como o seu são muito mais comuns do que se imagina", ela explicou quando terminei. "Cerca de 60% dos abusos contra idosos vêm de familiares próximos, principalmente filhos e netos." Aquela estatística me entristeceu profundamente. Quantos outros pais e mães estavam passando pelo mesmo que eu? Quantos talvez nem tivessem percebido o abuso? Ou pior, perceberam, mas se calaram por vergonha ou medo? "Quero registrar um boletim de ocorrência", afirmei, com a voz mais firme do que esperava. "Mas não sei se quero que minha filha seja presa." A delegada assentiu, compreensiva. "Existem várias maneiras de procedermos. O importante agora é garantir sua segurança financeira e pessoal. Podemos começar com medidas protetivas enquanto a senhora decide o que quer fazer em termos de processo criminal." Durante as próximas 2 horas, um escrivão registrou meu depoimento detalhadamente. Entreguei cópias dos extratos bancários, demonstrando os saques não autorizados. A delegada escutou as gravações que fiz e confirmou que constituíam prova válida, já que foram feitas em minha própria casa, para minha proteção. "Vamos precisar ouvir sua filha e o marido dela", explicou Cristina. "Mas antes disso, sugiro que a senhora tome algumas medidas práticas." Saí da delegacia com um plano de ação claro. Primeiro, ir ao banco pessoalmente para cancelar cartões, mudar senhas e verificar todas as transações dos últimos 12 meses. Depois, procurar um advogado especializado em direito do idoso para me orientar sobre as possíveis consequências legais. "Quer que eu vá com a senhora ao banco?", ofereceu Antenor, quando chegamos ao meu bairro. "Não precisa, meu amigo. Já fez muito por mim hoje. Esta parte preciso enfrentar sozinha." Ele entendeu. Algumas batalhas, por mais difíceis que sejam, precisamos travar por conta própria para recuperar nossa autonomia. No banco regional, onde tinha conta há mais de 30 anos, fui atendida por Mauro, um gerente jovem que mal devia ter a idade da minha filha. Expliquei a situação sem esconder nenhum detalhe, inclusive a denúncia que acabara de fazer na delegacia. "Dona Terezinha, lamento muito por essa situação", disse ele, genuinamente consternado. "Vamos resolver isso imediatamente." O processo foi mais simples do que imaginei.
Cancelamos todos os cartões antigos e emitimos novos, com senhas que apenas eu conheceria. Mauro imprimiu um extrato detalhado do último ano, marcando todas as transações suspeitas para que pudessem ser investigadas. Para minha surpresa e horror, o valor total desviado nos últimos 12 meses ultrapassava R$ 40 mil, quase metade das minhas economias de vida. A senhora pode solicitar o estorno de algumas transações, especialmente as mais recentes, explicou Mauro. E recomendo ativar alertas de movimentação no celular. Assim, cada vez que houver qualquer operação na sua conta, a senhora receberá uma notificação imediata. Saí do banco sentindo-me simultaneamente vitoriosa e derrotada. Tinha recuperado o controle das minhas finanças, mas a um preço emocional altíssimo. A confiança despedaçada na única filha que o destino me permitiu ter. Caminhei lentamente pela praça central da cidade, aquela mesma praça onde levava Beatriz para andar de bicicleta quando era pequena. O banco de madeira sob a grande mangueira ainda estava lá, testemunha silenciosa de tantos momentos felizes do passado. Sentei-me, deixando o sol da manhã aquecer meu rosto. Uma senhora de aproximadamente minha idade passeava com uma menina de uns 6 anos, provavelmente sua neta. A criança corria feliz, perseguindo pombos, enquanto a avó sorria com aquele orgulho característico que só avós sentem. Observando aquela cena, senti uma pontada de inveja e tristeza. Era assim que imaginava que seria minha velhice, cercada pelo amor da família que construí. Em vez disso, estava ali, sozinha, lutando contra aqueles que deveriam ser meu apoio. Meus pensamentos foram interrompidos pelo toque do celular. Era um número desconhecido. Alô, senhora Macedo? Aqui é a doutora Cristina Pacheco. Precisamos que a senhora retorne à delegacia o quanto antes. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa? Preferimos explicar pessoalmente. A senhora consegue vir agora? Sim, estou a caminho. Peguei um táxi imediatamente. Durante todo o percurso, minha mente fervilhava de possibilidades. Teriam encontrado mais provas? Beatriz descobriu a denúncia. Algo ainda pior estava acontecendo? Na delegacia, a recepcionista me conduziu diretamente à sala da delegada. Cristina não estava sozinha. Ao seu lado, uma mulher de uniforme hospitalar me encarava com uma expressão grave. Senhora Macedo, esta é Fernanda Lins, supervisora de enfermagem do Hospital São Vicente, apresentou a delegada. Ela tem algumas informações que a senhora precisa saber. A enfermeira supervisora se ajeitou na cadeira, visivelmente desconfortável. Senhora Macedo, recebi uma ligação da delegada perguntando sobre sua filha, Beatriz. O fato é que ela não trabalha em nosso hospital há mais de 8 meses. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Como assim? Ela sai todos os dias de uniforme, fala sobre os pacientes, os plantões. Beatriz foi desligada por desvio de medicamentos controlados. Não registramos queixa formal para não prejudicar sua carreira, mas ela não poderia mais trabalhar conosco. A revelação era como um soco no estômago. Minha filha não apenas me roubava, como havia perdido o emprego em circunstâncias suspeitas, e mentia sobre isso há meses. Onde ela ia todos os dias vestida de uniforme? O que mais estava escondendo? Há mais uma coisa, continuou a delegada Cristina, abrindo uma pasta. Fizemos uma verificação preliminar nas finanças do casal. Eles têm dívidas consideráveis, principalmente em nome de Jonas. Empréstimos pessoais, financiamento atrasado de veículo e algo mais preocupante, dívidas com agiotas locais. Agiotas. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. A situação era muito mais grave do que imaginava. Precisamos acelerar as medidas protetivas, declarou Cristina. A senhora não pode voltar para casa sem garantias de segurança. Mas é a minha casa, protestei. Não vou me tornar prisioneira por causa deles. Entendo seu sentimento, mas estamos lidando com pessoas desesperadas. Dívidas com agiotas geralmente envolvem coação e violência. Não podemos arriscar. Naquele momento, meu celular tocou novamente. Era Beatriz. Olhei para a delegada, que fez sinal para que eu atendesse e colocasse no viva voz. Alô, filha? Respondi, tentando soar normal. Mãe, onde a senhora está? Passei na sua casa e não tinha ninguém.
Saí para resolver umas coisas no banco. Silêncio do outro lado. Quase podia sentir o pânico crescendo nela. No banco? Mas a senhora não precisava ir lá. Eu poderia ter resolvido para a senhora. Achei melhor ir pessoalmente. Sabe como é? Queria entender melhor as minhas finanças. Outro silêncio, mais longo. A senhora viu alguma coisa estranha? Por quê? Deveria ter visto? A tensão era palpável mesmo através do telefone. Finalmente, Beatriz respondeu com a voz levemente trêmula. Não, claro que não. É só que, às vezes esses extratos são confusos. Olha, estou indo para aí agora. Qual agência a senhora está? A delegada fez um gesto negativo com a cabeça, alertando-me para não revelar minha localização. Já estou saindo, filha. Vamos nos encontrar em casa mesmo daqui a pouco. Não, quer dizer, eu posso te buscar, não precisa pegar ônibus. Está tudo bem. Já chamei um táxi. Até logo. Desliguei, sentindo um nó na garganta. A preocupação dela não era comigo, mas com a descoberta do golpe. Ela está entrando em pânico, observou a delegada. Isso pode ser perigoso. Senhora Macedo, insisto que a senhora aceite proteção policial, pelo menos temporariamente. Concordei, ainda atordoada com todas as revelações. A delegada designou um policial à paisana para me acompanhar e sugeriu que eu ficasse em um local seguro, longe de casa, até que a situação fosse esclarecida. Pode ficar na minha casa, ofereceu Antenor, que havia sido chamado de volta à delegacia. Tenho um quarto de hóspedes confortável e ninguém pensaria em procurá-la lá. Aceitei a oferta, grata pela amizade verdadeira em meio a tantas mentiras. Antes de sair, a delegada me entregou um telefone celular novo. Este é um número que sua filha não conhece. Mantenha contato conosco através dele. E não desligue o outro aparelho. Queremos monitorar as tentativas de comunicação dela. Saí da delegacia pela porta dos fundos, escoltada pelo policial à paisana, sentindo-me como uma fugitiva. Eu, que passei a vida inteira seguindo regras, ensinando valores, agora me escondia da minha própria filha. Na casa de Antenor, organizei o pouco que havia trazido no quarto de hóspedes. Era um cômodo simples, mas acolhedor, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma mesinha com uma jarra de água fresca e um copo. Fique à vontade, Terezinha. Minha casa é sua casa. Obrigada, Antenor. Não sei como agradecer por tudo. Não precisa agradecer. É para isso que servem os amigos. Amigos. Uma palavra que ganhava novo valor para mim. Enquanto a família que construí desmoronava em mentiras, encontrava apoio em pessoas que não tinham obrigação nenhuma de me ajudar. Durante a tarde, recebi 6 chamadas de Beatriz no celular antigo. Não atendi nenhuma. Também vieram mensagens cada vez mais urgentes. Mãe, onde a senhora está? Por favor, atenda. Estou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Vou chamar a polícia se não me responder. A ironia desta última mensagem quase me fez rir amargamente. Ela não imaginava que a polícia já estava envolvida, mas do lado oposto ao que ela pensava. Por orientação da delegada, finalmente respondi com uma mensagem simples. Estou bem, filha. Precisei visitar uma amiga que não está passando bem. Volto amanhã. A resposta veio instantaneamente. Que amiga? Onde? Posso te buscar? Não precisa. É a Neuza, você não conhece. Estou bem acompanhada. Neuza Gouveia era realmente minha amiga dos tempos de magistério, mas havia se mudado para o litoral anos atrás. Usei seu nome como desculpa, sabendo que Beatriz não teria como verificar facilmente. As mensagens continuaram ao longo da noite, mas as ignorei, seguindo a orientação da delegada para minimizar o contato. Cada notificação que aparecia na tela era como uma pequena facada no meu coração materno. Sentada na varanda da casa de Antenor, observando as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro, permiti-me, pela primeira vez desde que tudo começou, chorar abertamente. Não eram lágrimas silenciosas de choque ou decepção, mas soluços profundos de luto. Porque era isso que sentia. O luto pela filha que pensei ter criado, pela relação que acreditava termos, pelo futuro de companheirismo familiar que havia imaginado para minha velhice. Antenor apareceu com 2 xícaras de chá de camomila. Sentou-se ao meu lado em silêncio, respeitando minha dor.
Depois de alguns minutos, sua voz grave e gentil cortou o silêncio da noite. Sabe, Terezinha, meu pai costumava dizer que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em levantar-se todas as vezes que for necessário. Enxuguei as lágrimas com o lenço que ele me ofereceu. Estou cansada de levantar, Antenor. Aos 67 anos, pensava que já tinha enfrentado todas as quedas da vida. A vida não consulta nosso calendário antes de nos desafiar, ele respondeu, com a sabedoria dos seus próprios anos. Mas olhe pelo lado positivo. Você descobriu a verdade antes que fosse tarde demais. Muitos idosos só percebem quando já perderam tudo. Ele tinha razão, claro. Apesar da dor, eu estava em uma posição privilegiada. Tinha descoberto o golpe a tempo, tinha apoio legal, tinha amigos verdadeiros. E mais importante, tinha a determinação de não me deixar derrotar. Aquela noite no quarto de hóspedes foi de um sono inquieto, povoado de sonhos onde Beatriz era novamente a menina doce que corria para meus braços quando voltava da escola. Acordei várias vezes, desorientada, precisando de alguns segundos para lembrar onde estava e por quê. Pela manhã, quando o sol começava a nascer, tomei minha decisão final. Não seria apenas uma vítima passiva nessa história. Não me contentaria em apenas me defender. Era hora de virar o jogo e mostrar a Beatriz e Jonas exatamente do que uma professora aposentada de 67 anos era capaz quando desafiada. O amanhecer trouxe consigo uma clareza que não sentia há dias. Enquanto tomava café na cozinha de Antenor, observei o jornal aberto sobre a mesa. Uma reportagem sobre golpes contra idosos ocupava quase uma página inteira. Estatísticas, depoimentos, orientações de especialistas, como se o universo quisesse me confirmar que não estava sozinha naquela situação. Já decidiu o próximo passo? Perguntou Antenor, servindo mais café na minha xícara. Sim, respondi com uma firmeza que surpreendeu a nós dois. Vou preparar uma armadilha. Durante o café da manhã, detalhei meu plano para Antenor. Não seria apenas uma defesa passiva, mas uma estratégia elaborada para obter provas irrefutáveis e, principalmente, recuperar minha dignidade. Ele me ouviu atentamente, fazendo sugestões ocasionais para aprimorar a ideia. Às 9h30, ligamos para a delegada Cristina, que aprovou a estratégia com algumas ressalvas e ajustes. 2 horas depois, estávamos novamente na delegacia para finalizar os detalhes da operação. A senhora tem certeza disso? Perguntou Cristina, seu olhar revelando uma mistura de admiração e preocupação. Será emocionalmente desgastante. Tenho. Preciso olhar nos olhos dela enquanto a verdade vem à tona. Preciso desse encerramento para seguir em frente. A delegada assentiu, respeitando minha decisão. Nesse caso, vamos garantir que tudo seja feito com o máximo de segurança. O plano era audacioso, mas relativamente simples em sua essência. Criar um cenário irresistível para Beatriz e Jonas. Algo que os fizesse agir impulsivamente e revelar suas verdadeiras intenções. Para isso, precisávamos de um isco perfeito. Dinheiro vivo seria o ideal, sugeriu o tenente Maurício, que havia se juntado à nossa reunião. Criminosos sempre preferem dinheiro vivo, sem rastros. Quanto precisaríamos? Perguntei. O suficiente para ser tentador, mas não tanto que desperte suspeitas, respondeu Cristina. Talvez R$ 10.000. R$ 10.000, um valor considerável, que representava meses de economia para uma professora aposentada. Percebi o desconforto no rosto de todos quando mencionaram a quantia. A delegacia pode fornecer notas marcadas, continuou Cristina. Serão devolvidas após a operação, claro. E onde ficará este dinheiro? Perguntou Antenor. Na minha casa, respondi prontamente. No cofre que Antônio instalou há anos atrás, escondido atrás do quadro da sala. Beatriz sabe da existência dele, mas nunca soube a combinação. Os próximos passos foram meticulosamente planejados. A delegacia forneceria câmeras discretas para instalar em pontos estratégicos da casa. Um técnico policial disfarçado de funcionário da companhia elétrica faria a instalação ainda naquela tarde. Agentes à paisana fariam a vigilância externa.
enquanto eu seria equipada com um dispositivo de emergência para acionar caso algo saísse do planejado. Acha que eles podem se tornar violentos? Perguntei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Cristina hesitou antes de responder, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não podemos descartar nenhuma possibilidade quando há dívidas com agiotas envolvidas. Pessoas desesperadas podem fazer coisas impensáveis. A ideia de que minha própria filha pudesse me machucar fisicamente era quase insuportável de considerar. No entanto, já havíamos cruzado o limiar do impensável há muito tempo. O próximo passo era comunicar-me com Beatriz de forma convincente. Usando o celular antigo, enviei uma mensagem simples. Filha, estou voltando para casa agora. Podemos conversar hoje à noite? Tenho uma decisão importante para compartilhar com você. A resposta veio em segundos. Claro, mãe. Quer que eu passe aí? Estou preocupada, você sumiu ontem. Não precisa, querida. Preciso organizar umas coisas. Vem para jantar por volta das 7. Traga o Jonas também. Estaremos aí sem falta. Precisa que eu leve algo? Só vocês mesmos. Com as mensagens trocadas, o anzol estava lançado. Agora era preparar o cenário para quando os peixes mordessem a isca. Às 13h, um furgão da companhia elétrica estacionou discretamente na minha rua. O técnico, na verdade um policial especializado em vigilância, passou 2 horas instalando microcâmeras em locais estratégicos. Sala, cozinha, corredor e, principalmente, no quarto onde ficava o cofre. Cada dispositivo era quase imperceptível, camuflado em objetos comuns como o relógio de parede, porta-retratos e até mesmo no abajur do quarto. Estas câmeras são ativadas por movimento, explicou o técnico. A bateria dura até 72 horas contínuas e a qualidade de imagem é excelente, mesmo em baixa luminosidade. Enquanto ele trabalhava, preparei a casa para parecer exatamente como Beatriz esperava encontrá-la. As mesmas fotografias nas paredes, os mesmos enfeites nas estantes, o mesmo cheiro de café recém-passado que sempre preenchia a cozinha nas tardes. Nada poderia despertar suspeitas. Às 16h, o tenente Maurício chegou com um envelope pardo contendo o dinheiro. Eram notas de R$100 e R$50, todas marcadas com uma substância invisível que só aparecia sob luz ultravioleta. Além disso, os números de série haviam sido todos registrados. Dona Terezinha, vou explicar como funcionará o esquema de segurança, disse o tenente, abrindo um mapa da vizinhança sobre a mesa da cozinha. Teremos 4 agentes posicionados em pontos estratégicos ao redor da casa. 2 carros descaracterizados estarão estacionados na rua, parecendo veículos comuns de moradores. Eu estarei nesta casa aqui. Apontou para a residência vizinha, com visão direta para sua sala. E se algo der errado? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ele tirou do bolso um pequeno dispositivo preto do tamanho de um chaveiro comum. Este é um botão de pânico. Pressione-o por 3 segundos e estaremos dentro da casa em menos de 1 minuto. Coloquei o chaveiro no bolso da minha saia, sentindo seu peso como um lembrete constante da gravidade da situação. A senhora tem certeza absoluta que quer seguir com isso? Perguntou o tenente, seu olhar profissional mais gentil. Ainda podemos abordar sua filha diretamente, apresentar as provas que já temos. Respirei fundo, sentindo o peso daquela decisão. Por um momento, hesitei. Seria mais fácil deixar a polícia resolver tudo, me manter distante do confronto. Mas então lembrei-me das mentiras, do dinheiro roubado, da forma como fui manipulada e tratada como incapaz. Lembrei-me das palavras "essa velha", pronunciadas com desprezo pela boca da minha própria filha. Tenho certeza, respondi finalmente. Preciso ver com meus próprios olhos. Preciso que ela saiba que não sou tola ou incapaz como pensava. O tenente assentiu com respeito. Nesse caso, vamos revisar o plano uma última vez. Às 18h30, tudo estava preparado. O dinheiro estava no cofre, as câmeras posicionadas, os policiais em seus postos. Antenor havia retornado para sua casa, onde ficaria em contato constante com a equipe policial. Eu estava sozinha na minha sala, vestida com meu hobby de flanela e chinelos, parecendo exatamente a senhora idosa e indefesa que Beatriz esperava encontrar. Para completar o cenário,
Coloquei sobre a mesa de centro alguns folhetos de casas de repouso para idosos. Um detalhe cuidadosamente planejado que, eu sabia, despertaria imediatamente o interesse deles. Às 18h58, ouvi o carro estacionando. Meu coração disparou. Por um breve momento, questionei-me se seria capaz de manter a compostura, de fingir ignorância quando cada célula do meu corpo queria gritar a verdade, exigir explicações, extravasar a dor da traição. Você consegue, Terezinha, murmurei para mim mesma. Foram 30 anos ensinando adolescentes. Você sabe como atuar quando necessário. A campainha tocou exatamente às 19 horas. Respirei fundo e caminhei lentamente até a porta, interpretando o papel de uma senhora ligeiramente frágil, exatamente como eles esperavam me encontrar. Filha, Jonas, que bom que vieram! Exclamei, abrindo a porta com um sorriso. Beatriz me abraçou com força encenada, seu perfume caro invadindo minhas narinas. Jonas manteve-se um passo atrás, com aquele sorriso artificial que nunca alcançava seus olhos. Mamãe, estávamos tão preocupados. A senhora sumiu ontem o dia todo, disse Beatriz, examinando meu rosto com falsa preocupação. Foi só uma visita a uma velha amiga, querida. Às vezes preciso de um pouco de companhia diferente, respondi, conduzindo-os para a sala. Notei imediatamente quando os olhos de Beatriz captaram os folhetos sobre a mesa. Um brilho quase imperceptível de interesse atravessou seu olhar, rapidamente substituído por uma expressão de preocupação. O que é isso, mãe? Perguntou pegando um dos folhetos. Casa de repouso Jardim Dourado? Sentei-me na poltrona, assumindo uma postura ligeiramente encurvada. Ah, isso. Tenho pensado no meu futuro, sabe? Essa casa fica muito grande para mim sozinha. Dá trabalho manter. E às vezes me sinto tão solitária. Jonas sentou-se ao lado de Beatriz no sofá, subitamente interessado na conversa. É uma decisão sábia, dona Terezinha. Essas casas especializadas oferecem todo o suporte que a senhora precisa. Mas, mãe, nunca conversamos sobre isso, protestou Beatriz, numa atuação digna de prêmio. A senhora sempre disse que queria ficar na casa que construiu com papai. Suspirei, interpretando perfeitamente o papel de idosa cansada e ligeiramente confusa. Os tempos mudam, filha. Fui visitar uma dessas casas com minha amiga Neuza ontem. É um lugar agradável, com atividades, companhia e o melhor, posso vender esta casa e ficar com um bom dinheiro para meus últimos anos. As palavras vender e dinheiro ativaram algo nos olhos de ambos. Quase podia ver suas mentes calculando valores, possibilidades. E quanto a senhora acha que conseguiria pela casa? Perguntou Jonas, tentando soar casual. O corretor que consultei falou em cerca de 400 mil. É um bairro valorizado, sabe? Mas ainda não me decidi. É uma decisão grande. Beatriz colocou a mão sobre a minha, seus dedos frios contrastando com o calor do meu sangue pulsando de indignação contida. Mamãe, não precisa decidir nada com pressa. Podemos pensar juntas nisso. Talvez... Na verdade, interrompi suavemente. Já comecei a organizar algumas coisas. Fui ao banco ontem, atualizei meus cadastros. Até tirei um dinheiro para começar a pagar a entrada da casa de repouso. Tirou o dinheiro? A voz de Beatriz subiu uma oitava. Quanto? 10 mil. Está guardado no cofre do seu pai. Amanhã vou fazer o depósito inicial. O olhar que Beatriz e Jonas trocaram foi tão rápido que uma pessoa desatenta não teria notado. Mas eu estava atenta a cada microexpressão, cada gesto sutil. Mãe, não acho seguro guardar tanto dinheiro em casa, disse Beatriz, a preocupação em sua voz soando quase genuína. É só por uma noite, filha. E ninguém além de nós sabe sobre o cofre do seu pai. A conversa continuou enquanto serviu o jantar. Um ensopado simples que havia preparado mais cedo. Falamos sobre trivialidades, sobre o tempo, sobre os vizinhos. Mas a tensão no ar era palpável, eletrizante. Os olhares que eles trocavam quando achavam que eu não estava observando. O modo como Jonas verificava discretamente o relógio a cada poucos minutos. A forma como Beatriz insistia em me servir vinho. Só um pouquinho, mãe, para acompanhar a refeição. Recusei educadamente o vinho, alegando que estava tomando um novo remédio que não combinava com álcool. Na verdade,
Precisava manter-me absolutamente lúcida para o que estava por vir. Após o jantar, sugeri que Beatriz me ajudasse a lavar a louça, enquanto Jonas assistia ao jogo de futebol na televisão. Na cozinha, longe dos ouvidos do genro, abri mais uma frente de vulnerabilidade para ela explorar. Filha, estou tão confusa com esses remédios novos. Acho que vou tomar agora e ir deitar mais cedo. Você se importa? Claro que não, mamãe. Quer que eu pegue para a senhora? Não precisa. Já separei tudo no meu criado mudo. Só queria avisar que talvez eu durma mais pesado que o normal. O brilho nos olhos de Beatriz era inconfundível agora. A isca havia sido mordida. A senhora devia mesmo descansar. Foi um dia cheio. Jonas e eu podemos ficar mais um pouco e sair sem incomodar. Seria ótimo, querida. Deixo a chave escondida no vaso de planta, como sempre, para vocês trancarem quando saírem. Despedi-me deles com beijos e abraços, sentindo um gosto amargo na boca ao abraçar aquela que um dia foi minha maior alegria e agora se tornara minha maior decepção. No quarto, segui exatamente o roteiro combinado com a polícia. Acendi a luz, movimentei-me de maneira visível pela janela, tomei um comprimido, na verdade, uma vitamina inofensiva, com água, e finalmente desliguei a luz, deitando-me na cama. O plano era que eles acreditassem que eu havia tomado um sonífero e estaria em sono profundo. Na realidade, eu estava completamente alerta, deitada sobre a cama ainda vestida, inclusive com os sapatos, pronta para qualquer eventualidade. O botão de pânico estava firmemente seguro na minha mão direita. Os minutos que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Ouvia a televisão ligada na sala. O som abafado de uma partida de futebol. Ocasionalmente captava sussurros, embora não pudesse distinguir as palavras. Às 21h37, ouvi a porta da frente se fechando. Meu coração acelerou. Estariam indo embora sem tentar nada? Talvez meu plano tivesse falhado. Mas não. 10 minutos depois, ouvi novamente a porta da frente. Passos cuidadosos pelo corredor. Eles haviam saído apenas para criar a ilusão de partida, provavelmente para algum vizinho que estivesse observando, e retornado usando a chave escondida. Os passos se aproximavam do meu quarto. Fechei os olhos, controlando a respiração para parecer profunda e regular, como alguém em sono pesado. A porta do quarto abriu-se lentamente, sem fazer ruído. Pela fresta dos olhos, vi Beatriz espiando, verificando se eu estava mesmo dormindo. Satisfeita com o que viu, fez um gesto para Jonas, que aguardava no corredor. Ela está apagada, sussurrou. Aqueles remédios são fortes mesmo. Ótimo, respondeu ele em voz baixa. Vamos logo com isso. Passaram direto pelo meu quarto, em direção ao escritório onde ficava o quadro que escondia o cofre. Usando toda a minha força de vontade para não me levantar e confrontá-los naquele exato momento, aguardei. O plano precisava ser executado até o fim. De onde estava, podia ouvir o som do quadro sendo movido, o giro da combinação do cofre. Então, o clique característico da porta do cofre se abrindo. Achei! A voz excitada de Jonas ecoou pelo corredor. Está tudo aqui mesmo! Vamos logo, insistiu Beatriz. Pega o dinheiro e vamos embora antes que ela acorde. Saí silenciosamente da cama, posicionando-me junto à porta do quarto. Através da abertura, vi quando eles saíram do escritório. Jonas segurava o envelope pardo com o dinheiro, um sorriso vitorioso no rosto. Beatriz olhava para ambos os lados, nervosa. Foi nesse exato momento que decidi. Pressionar o botão de pânico seria a opção segura, deixando que a polícia fizesse o resto. Mas algo dentro de mim exigia mais. Exigia o confronto direto, olhos nos olhos. Abri a porta completamente e acendi a luz do corredor. Beatriz congelou, o rosto transformado em uma máscara de horror ao me ver ali, completamente desperta, e olhando diretamente para o envelope nas mãos de Jonas. Procurando algo que me pertence? Perguntei, minha voz mais firme do que jamais havia sido. O tempo pareceu congelar naquele corredor iluminado. Os olhos de Beatriz se arregalaram, o rosto empalidecendo como se tivesse visto um fantasma. Jonas ficou paralisado, o envelope com o dinheiro apertado em suas mãos como se sua vida dependesse daqueles papéis. Mãe! Beatriz recuperou a voz primeiro.
tentando esconder o pânico sob um sorriso forçado. A senhora está acordada. Achamos que estava dormindo. Claramente, respondi, mantendo-me ereta, os ombros para trás, recusando-me a adotar a postura encurvada que eles esperavam de mim. E vocês acharam que seria uma boa oportunidade para pegar o que não lhes pertence. Jonas deu um passo para trás, avaliando suas opções. Seus olhos saltavam entre mim e a porta da frente, calculando a distância, as chances de fuga. Dona Terezinha não é o que parece, ensaiou ele, com a mesma voz melosa que usava quando pedia dinheiro emprestado. Estávamos preocupados com a segurança deste valor em casa. Íamos guardar para a senhora. Guardar? Como guardaram os outros 40 mil que tiraram da minha conta nos últimos meses? A acusação direta pairou no ar como uma nuvem tóxica. Beatriz empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Do que a senhora está falando? Ela tentou, sua voz falhando. Dei um passo à frente, sentindo uma coragem que não sabia que ainda possuía. Estou falando das consultas médicas inventadas, dos remédios que nunca comprei, das reformas que nunca foram feitas. Estou falando das mentiras, Beatriz. Todas elas. Algo mudou no olhar da minha filha. O pânico inicial deu lugar a um cálculo frio, uma avaliação rápida da situação. Ela sempre foi inteligente, rápida em encontrar saídas. Era uma qualidade que eu admirava, que incentivei durante sua infância. Jamais imaginei que um dia seria usada contra mim. Mãe, a senhora está confusa. São os remédios, afetam sua memória. O médico nos avisou sobre isso, ela ensaiou, aproximando-se com as mãos estendidas como se falasse com uma criança assustada. Que médico, Beatriz? O doutor Osvaldo, que confirmou que não há nada de errado com minha memória? Ou algum outro médico inventado como tantas coisas que vocês inventaram? Jonas, percebendo que a situação se deteriorava rapidamente, tentou uma abordagem mais direta. Olha, dona Terezinha, vamos conversar com calma. A senhora não está bem, está imaginando coisas. Vamos guardar esse dinheiro e... O único lugar onde esse dinheiro vai ser guardado? Interrompi com firmeza. É na delegacia, como prova do crime que vocês estavam prestes a cometer. A menção à delegacia foi como um interruptor. O rosto de Jonas transformou-se numa máscara de raiva. Ele deu um passo ameaçador em minha direção. Ninguém vai acreditar numa velha confusa, rosnou. Sua palavra contra a nossa. Quem você acha que vão acreditar? Na filha preocupada ou na idosa que nem lembra o que comeu no almoço? Senti um calafrio percorrer minha espinha diante da ameaça mal disfarçada, mas mantive-me firme. Minha mão direita apertou o botão de pânico no bolso, mantendo-o pressionado pelos 3 segundos necessários. Talvez não acreditem só na minha palavra, respondi, ganhando tempo. Mas as gravações de vocês discutindo como me roubar, os extratos bancários mostrando os saques não autorizados, as câmeras que registraram vocês abrindo meu cofre neste exato momento, os olhos de ambos percorreram o corredor, finalmente notando a pequena luz vermelha piscando discretamente no abajur. Jonas praguejou alto. Você armou para a gente? A voz de Beatriz elevou-se, incrédula e furiosa. A própria mãe armando contra a filha? Não, Beatriz. Foram vocês que armaram contra mim. Eu apenas me defendi. Jonas, percebendo a gravidade da situação, tomou uma decisão desesperada. Avançou em minha direção, o rosto contorcido por uma raiva que nunca havia visto antes. Vamos sair daqui agora, e você vai nos dar esse dinheiro se não quiser? Não terminou a frase. A porta da frente foi aberta com um estrondo, e 4 policiais invadiram a casa com armas em punho. Polícia! Parados! A voz do tenente Maurício ecoou pela sala. Jonas congelou, o envelope ainda nas mãos. Beatriz soltou um grito abafado, recuando até a parede. Em questão de segundos, ambos estavam imobilizados, as mãos sendo algemadas às costas. A delegada Cristina entrou por último, dirigindo-se diretamente a mim. A senhora está bem? Assenti, incapaz de formular palavras naquele momento. A adrenalina começava a diminuir, deixando-me trêmula. Isso é um absurdo! Beatriz gritava enquanto era conduzida para fora. Somos uma família. Estávamos apenas cuidando dela. Mãe, diga a verdade. Mãe!
Seus gritos eram como facas perfurando meu coração. Por um instante, quase fraquejei. Quase pedi aos policiais que a soltassem, que esquecêssemos tudo aquilo. Afinal, era minha única filha, meu sangue. Não se deixe abalar, sussurrou Cristina, percebendo minha hesitação. Lembre-se de tudo que descobrimos. As dívidas com agiotas, o emprego perdido por desvio de medicamentos, as mentiras sistemáticas. Isso não é amor, dona Terezinha. É exploração. Tinha razão, claro. Mas a dor não era menor por isso. Enquanto os policiais retiravam Beatriz e Jonas da casa, sentei-me na poltrona da sala, subitamente exausta. O cenário que havia montado com tanto cuidado, os folhetos de casas de repouso, o dinheiro no cofre, a atuação de idosa frágil, agora parecia uma peça de teatro macabra. Antenor chegou minutos depois, seu rosto uma mistura de alívio e preocupação. Sentou-se ao meu lado em silêncio, apenas segurando minha mão enquanto os policiais técnicos recolhiam as câmeras e organizavam as evidências. Foi corajosa, ele disse finalmente. Poucos teriam a força que a senhora demonstrou hoje. Não me sentia corajosa. Sentia-me devastada, como se um furacão tivesse passado por minha vida, arrancando as fundações que acreditava serem sólidas. A madrugada foi longa. Prestei depoimento formal na delegacia, assinei documentos, respondi as mesmas perguntas repetidas vezes. A cada momento, a realidade da situação se tornava mais clara e dolorosa. Encontramos isso no apartamento deles, disse Cristina, mostrando-me uma pasta com documentos. Papéis de transferência da sua casa, já com espaços para sua assinatura. Estavam planejando fazê-la assinar, provavelmente quando estivesse medicada ou confusa. Folheei os documentos com mãos trêmulas. Era pior do que imaginava. Não se tratava apenas de roubar minhas economias. Eles queriam tudo. Também descobrimos para onde foi parte do dinheiro, continuou a delegada. Jonas devia mais de 30 mil a um agiota conhecido, Marcelo Junqueira. É um sujeito perigoso, envolvido em vários esquemas criminosos. Sua filha sabia disso? Não sei, respondi honestamente. Não sei mais o que ela sabia ou não sabia. Não sei mais quem ela é. Eram quase 5 da manhã quando finalmente pude retornar para casa, acompanhada por Antenor e um policial que faria a segurança durante aquela noite. A casa estava silenciosa, mas não parecia mais um lar. Cada cômodo guardava agora uma memória contaminada. Cada objeto era testemunha da traição. No quarto, sentei-me na beirada da cama, incapaz de dormir apesar da exaustão. As primeiras luzes da manhã começavam a penetrar pelas frestas da cortina, quando ouvi uma batida suave na porta. "Posso entrar?" Era Antenor, com uma xícara de chá fumegante nas mãos. Achei que talvez precisasse disso. Aceitei a xícara, agradecendo com um pequeno sorriso. O chá estava adocicado exatamente como eu gostava. O policial acabou de ir embora, informou ele, sentando-se na cadeira próxima à janela. A delegada ligou. Beatriz e Jonas passarão por audiência de custódia hoje. Provavelmente serão liberados com medidas cautelares, pelo menos inicialmente. Assente, tentando processar a informação. A ideia de Beatriz voltando para as ruas me causava um misto de alívio e apreensão. Por um lado, não suportava pensar nela numa cela. Por outro, temia o que ela poderia fazer agora que havia sido exposta. "Estou com medo, Antenor", confessei finalmente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. "É natural", ele respondeu gentilmente. "Mas você não está sozinha. Nunca estará sozinha enquanto eu estiver por perto." Aquela promessa, feita na simplicidade de uma manhã de desespero, foi como um bálsamo para meu coração ferido. Talvez a família que eu pensava ter construído houvesse desmoronado, mas descobri que existiam outros tipos de família. Aquela formada por amigos verdadeiros, por pessoas que se importam sem obrigação de sangue. As próximas semanas foram um turbilhão de procedimentos legais, depoimentos, perícias. Como Antenor havia previsto, Beatriz e Jonas foram liberados após a audiência de custódia, mas com medidas restritivas. Não podiam se aproximar de mim ou da minha residência. Tinham que usar tornozeleira eletrônica e se apresentar semanalmente ao fórum. Paralelamente ao processo criminal,
Iniciei uma ação civil para recuperar o dinheiro desviado. Era um processo desgastante, que exigia reviver constantemente a traição, examinar extratos, confirmar mentiras. Cada audiência era um novo exercício de resistência, mas havia também momentos de reconstrução. Com a ajuda de Antenor e minha amiga Neuza, que veio do litoral assim que soube do ocorrido, comecei a reorganizar minha vida. Troquei todas as fechaduras da casa, refiz meu sistema bancário com senhas mais seguras, instalei um sistema de alarme. Mais importante, voltei a frequentar os lugares que me davam prazer e que havia abandonado sem perceber nos últimos meses. O clube de leitura da biblioteca municipal, o grupo de caminhada da praça, as aulas de pintura no centro cultural. Numa tarde de outono, cerca de 2 meses após aquela noite fatídica, recebi uma carta. Reconheci imediatamente a caligrafia de Beatriz, aquela mesma letra redonda que eu havia ajudado a formar quando ela começou a escrever. Por longos minutos, apenas segurei o envelope fechado, contemplando o que poderia conter. Pedidos de perdão? Mais mentiras? Ameaças? O coração de mãe queria acreditar na primeira opção, mas a experiência recente me tornara cautelosa. Quando finalmente criei coragem para abrir, encontrei uma carta de 5 páginas. Era uma confissão completa, detalhando como tudo começou com pequenas retiradas para ajudar nas contas após Jonas perder o emprego, como a situação escalou quando ele se envolveu com apostas online e contraiu dívidas com agiotas, como o desespero os levou a mentiras cada vez maiores. As últimas linhas eram um pedido de perdão que parecia sincero, embora eu não pudesse mais confiar no meu julgamento quando se tratava de Beatriz. Ela não pedia para voltar, não pedia dinheiro, não fazia exigências, apenas reconhecia o mal que havia causado e expressava um arrependimento que parecia vir do fundo da alma. Guardei a carta numa gaveta, sem respondê-la. Talvez um dia encontrasse forças para perdoar. Talvez não. O tempo diria. Por enquanto, era suficiente saber que ela reconhecia seus erros. 3 meses depois do incidente, recebi outra visita inesperada. A delegada Cristina bateu à minha porta numa tarde de sábado, fora do horário de trabalho. "Desculpe aparecer sem avisar, dona Terezinha", disse ela após eu convidá-la para entrar. "Mas achei que gostaria de saber pessoalmente. Seu caso inspirou uma operação especial na delegacia." "Como assim?" "Criamos uma força-tarefa para investigar crimes financeiros contra idosos na cidade. Nos últimos 2 meses, já identificamos 17 casos semelhantes ao seu. Pessoas que estavam sendo roubadas por familiares, cuidadores, falsos amigos." Um misto de tristeza e satisfação percorreu meu corpo. Era devastador saber que tantos outros passavam pelo mesmo sofrimento, mas reconfortante perceber que minha experiência dolorosa servia para algo maior. "Gostaríamos de convidá-la para dar uma palestra para nossos agentes", continuou Cristina. "Sua perspectiva seria muito valiosa. E depois, se tiver interesse, pensamos em criar um grupo de apoio para vítimas. Alguém que passou por isso e sobreviveu tem muito a ensinar." Aceitei o convite sem hesitar. Se minha dor pudesse ser transformada em ajuda para outros, então não seria em vão. Nas semanas seguintes, dediquei-me a preparar a palestra. Revivi cada momento, cada sinal que ignorei, cada desculpa que aceitei, transformando minha experiência em lições práticas para os policiais. Era doloroso, mas também terapêutico, dar sentido ao que havia acontecido. A palestra foi um sucesso inesperado. Falei por quase 2 horas, respondendo perguntas, compartilhando detalhes que ajudariam os agentes a identificar sinais de abuso. Ao final, a sala inteira se levantou em aplausos. Vários policiais vieram me agradecer pessoalmente, alguns compartilhando histórias de seus próprios pais ou avós que haviam passado por situações semelhantes. "A senhora tem um dom para ensinar", observou Cristina, enquanto me acompanhava até a saída. "Não é à toa que foi professora por tantos anos." Aquele comentário tocou algo profundo em mim. Durante tanto tempo havia me definido como aposentada, como se minha identidade de educadora tivesse ficado no passado. Mas talvez ainda tivesse algo a ensinar, apenas de uma forma diferente agora.
Na semana seguinte, procurei o Centro de Apoio Psicossocial do bairro. O Dr. Osvaldo, o mesmo médico que havia consultado naquele dia fatídico, coordenava um programa de saúde mental para idosos. Expliquei minha ideia: criar um grupo de apoio e orientação para pessoas idosas vítimas de abusos financeiros ou emocionais. É uma proposta excelente. Ele aprovou imediatamente. Temos vários pacientes que se beneficiariam, e sua experiência como educadora seria fundamental. Foi assim que nasceu o grupo Sabedoria e Dignidade. Começamos com apenas 5 participantes, além de mim, 3 mulheres e 2 homens, todos com histórias dolorosas semelhantes à minha. A cada semana, mais pessoas chegavam, encaminhadas pela delegacia, pelo CAPS, por assistentes sociais ou simplesmente pelo boca a boca. Transformar minha dor em propósito foi a melhor decisão que poderia ter tomado. A cada reunião, ao ver os olhares antes derrotados recuperarem o brilho, ao testemunhar pessoas que chegavam cabisbaixas saírem de cabeça erguida, sentia que estava reconstruindo não apenas minha vida, mas contribuindo para um mundo melhor. Quanto a Beatriz, o processo criminal seguia seu curso lento na justiça. Ocasionalmente recebia mais cartas, sempre no mesmo tom de arrependimento sincero. Após 6 meses, finalmente respondi a uma delas, não com perdão. Ainda não estava pronta para isso, mas com a porta entreaberta para um possível recomeço no futuro, quando as feridas não estivessem tão abertas. Você sempre me ensinou que todos merecem uma segunda chance, escreveu ela em resposta. Espero um dia merecer a minha. Talvez sim, talvez não. O tempo diria. Por enquanto, eu havia recuperado algo muito mais valioso que o dinheiro roubado. Minha dignidade, minha autonomia, minha capacidade de olhar para o espelho todas as manhãs e ver não uma velha indefesa, mas uma mulher forte que se recusou a ser vítima. Aos 67 anos, descobri que ainda tinha muito a viver, muito a ensinar, muito a aprender. E, acima de tudo, descobri que envelhecer não significa se tornar frágil ou dependente. Significa acumular força, sabedoria e coragem para enfrentar qualquer desafio que a vida apresente, mesmo quando vem das mãos de quem mais amamos. E assim termina esta história que nunca imaginei ter que contar um dia. De professora aposentada, a vítima de um golpe aplicado pela própria filha, de uma senhora supostamente frágil a fundadora de um grupo de apoio para idosos, a vida nos leva por caminhos que jamais poderíamos prever. Quando ouvi aquelas palavras fatídicas naquela noite, só deixa essa velha ir dormir que eu pego o dinheiro dela, amor. Algo quebrou dentro de mim. Não apenas a confiança na minha filha Beatriz, mas também minha visão sobre mim mesma. Será que era isso que eu havia me tornado? Apenas essa velha aos olhos daqueles que deviam me amar e respeitar? Mas hoje entendo que aquele momento terrível foi também um despertar. Foi o instante em que decidi que não seria tratada como incapaz, que não aceitaria ser manipulada ou roubada, que não abaixaria a cabeça perante o abuso, mesmo quando vinha das mãos de meu próprio sangue. A armadilha que montei com a ajuda da polícia não foi apenas para capturar Beatriz e Jonas em flagrante. Foi, acima de tudo, uma armadilha para capturar minha própria força novamente. Cada passo daquele plano, as câmeras escondidas, o dinheiro como isca, minha atuação como idosa frágil, foi um exercício de retomada de poder. Quando os confrontei naquele corredor, com um envelope de dinheiro nas mãos deles, não era apenas uma mãe traída enfrentando os golpistas. Era uma mulher de 67 anos proclamando ao mundo: não subestime minha inteligência, minha coragem, minha determinação por causa das rugas no meu rosto ou dos cabelos brancos na minha cabeça. Os meses que se seguiram foram dolorosos, claro. As audiências, os depoimentos, o processo judicial. Cada etapa era como reviver a traição, mas também foram meses de reconstrução, não apenas da minha vida financeira, mas da minha identidade. Descobri amizades verdadeiras que não imaginava ter. Antenor, meu vizinho, com sua lealdade inabalável. A delegada Cristina, que transformou meu caso em uma missão para proteger outros idosos. Renato, da assistência técnica,
que se dispôs a me ensinar sobre tecnologia para que eu nunca mais me sentisse dependente nesse aspecto, e tantos outros que surgiram ao longo do caminho. Quanto a Beatriz, o caminho para o perdão ainda é longo e incerto. As cartas que trocamos são passos pequenos em uma estrada que não sei onde vai dar. Há dias em que a raiva ainda ferve dentro de mim quando lembro de cada mentira, cada olhar falso de preocupação, cada centavo roubado das economias que construí com tanto sacrifício. Há outros dias em que a saudade da filha que acreditava ter criado me atinge como uma onda, deixando-me sem ar. Talvez o perdão venha um dia, talvez não. Aprendi que não preciso ter todas as respostas agora, que posso conviver com a ambiguidade dos meus sentimentos sem me culpar por isso. O que sei com certeza é que esta experiência me transformou. O grupo Sabedoria e Dignidade, que fundei, já ajudou dezenas de idosos a reconhecerem sinais de abuso, a buscarem ajuda, a recuperarem sua autonomia. Cada história compartilhada nas nossas reuniões semanais me lembra que não estou sozinha, que minha dor tem propósito, que minha voz tem poder. Envelhecer em uma sociedade que valoriza a juventude, acima de tudo, é um desafio diário. Somos constantemente lembrados das nossas limitações físicas, tratados como ultrapassados, vistos como fardos. É fácil internalizar essa visão, começar a duvidar da própria capacidade, aceitar um papel passivo na própria vida. Mas esta história que compartilhei hoje é um testemunho de que a idade traz não apenas rugas e cabelos brancos, mas também sabedoria, resiliência e uma força que só os anos podem construir. Aos 67 anos, enfrentei a maior traição da minha vida e saí mais forte do outro lado. Se você está me assistindo agora e se identifica com qualquer parte desta história, quero que saiba, você não está sozinho. Se sente que está sendo manipulado, se desconfia que algo não está certo com suas finanças, se percebe que familiares estão tomando decisões por você sem seu consentimento pleno, procure ajuda. Delegacias especializadas, centros de assistência social, grupos de apoio, existem recursos disponíveis. Sua voz merece ser ouvida. Sua autonomia merece ser respeitada. E se você é um filho, neto, sobrinho, qualquer pessoa que convive com idosos, lembre-se, respeito não é apenas usar palavras educadas, é reconhecer a humanidade completa da pessoa, independentemente da idade. É entender que a sabedoria acumulada ao longo de décadas tem valor inestimável. É perceber que aquelas mãos enrugadas que hoje precisam de ajuda para abrir um frasco são as mesmas que um dia guiaram seus primeiros passos no mundo. Hoje, quando olho no espelho, vejo cada ruga como uma história, cada fio branco como uma lição aprendida. Vejo uma professora, uma sobrevivente, uma voz para os que ainda não encontraram coragem para falar. Vejo alguém que recusou o papel de vítima e escolheu ser protagonista da própria vida, não importa a idade. Meu nome é Terezinha Macedo, tenho 67 anos, e esta foi minha história de vingança contra aqueles que tentaram me reduzir a essa velha. Uma vingança que não veio da destruição, mas da reconstrução. Não do ódio, mas do amor próprio. Não da derrota, mas da mais doce vitória. A liberdade de ser quem eu sou, sem desculpas, sem medo, sem limites impostos pela visão dos outros. Se você chegou até aqui, preciso agradecer por ter dedicado seu tempo para ouvir minha história. Cada visualização, cada comentário, cada inscrição no canal Vingança do Dia significa que minha experiência tocou alguém, que talvez possa ajudar outras pessoas a evitarem passar pelo mesmo que passei, ou a encontrarem força caso já estejam passando. Gostaria de saber de onde você está assistindo. Deixe nos comentários sua cidade. Quero conhecer cada cantinho deste país onde minha história está chegando. E mais importante ainda, conte o que faria no meu lugar. Teria coragem de denunciar um familiar? Montaria uma armadilha como eu fiz? Sua opinião é muito importante para mim e para todos que acompanham o canal. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal Vingança do Dia. Temos muitas outras histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram traições e injustiças e encontraram maneiras de dar a volta por cima.
Cada inscrição nos motiva a continuar buscando essas histórias e trazendo-as até você. Não se esqueça também de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares. Às vezes, uma história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir em um momento difícil. Você nunca sabe quem pode estar precisando dessa mensagem de força e superação. E se puder, considere nos ajudar com o Valeu Demais, nossa forma de doação que permite que continuemos produzindo conteúdo diariamente. Produzir vídeos como este exige muito trabalho de pesquisa, roteiro, edição. São muitas horas dedicadas para trazer até você histórias autênticas e inspiradoras. Sua contribuição, mesmo pequena, faz toda a diferença para mantermos a qualidade e a frequência dos nossos vídeos. Deu muito trabalho produzir este vídeo em particular. Foi emocionalmente desgastante reviver cada momento desta traição, cada palavra dura, cada descoberta dolorosa. Mas se minha história ajudar pelo menos uma pessoa a se defender de abusos ou a encontrar força para recomeçar, terá valido a pena. No canal Vingança do Dia, acreditamos que compartilhar essas experiências não é apenas entretenimento. É uma forma de justiça, de dar voz a quem muitas vezes não é ouvido, de transformar dor em aprendizado coletivo. Obrigada por me ouvir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, com outra história real que vai te fazer refletir, se emocionar e, quem sabe, enxergar sua própria vida com outros olhos. Até lá!